Olá, queridas crianças. Vamos para mais um assunto de ciência. O nosso assunto de hoje é sobre o ar. Apesar de não vermos o ar, ele está em todos os espaços e lugares ao nosso redor, dentro do solo e dissolvido até na água. Veja aí algumas situações onde podemos perceber o ar. Então, o ar, ele ocupa lugar no espaço dentro do balão. Tá vendo? Também conseguimos empinar uma pipa devido ao ar. As velas do barco aí, ó, estão sendo movimentadas pela ação do vento. O que vem a ser o vento? O ar em movimento. As bolhas de sabão que os meninos estão soprando também estão cheias de ar dentro. Os pulmões deles, quando enchem, também estão cheios de ar. Então, podemos perceber o ar em todo o lugar, inclusive dentro do nosso corpo, nas nossas células do sangue, também temos o ar. E o que vem a ser o ar? O ar é uma mistura de diferentes gases. Dentre os gases mais importantes e conhecidos são nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Esses gases, eles são inodoros. E o que quer dizer inodoros? É aquele gás que não tem cheiro. Ele também é incolores. E o que quer dizer incolores? Aqueles ar que não tem cor. O ar não pode ter cor. Se ele tiver cor, ele está poluído. E ele também é insípidos. E o que quer dizer insípidos? Quer dizer que ele não tem gosto. O ar não tem gosto. E a atmosfera, o que vem a ser a atmosfera? É a camada de ar que envolve a Terra. Veja um gráfico aí que mostra quanto tem de ar desses gases na nossa atmosfera. Então, observe. Como foi falado, o gás nitrogênio, ele é um gás que possui 78% na atmosfera, ou seja, ele é que tem maior quantidade. O gás oxigênio é o gás que vem em segundo lugar. Ele tem 21% na atmosfera. E uma linha bem fininha ali mostrando no gráfico mostra o gás carbônico, que ele possui 0,3% no nosso planeta. E os 0,97% corresponde aos outros gases. Agora vamos saber o que vem a ser o gás nitrogênio. Então, o gás nitrogênio, ele está em maior quantidade no nosso planeta, no nosso ar, né? Então, ele tem 78% em relação aos demais gases. Então, ele tem maior quantidade. Ele não é um gás que é utilizado na nossa respiração e nem na fotossíntese dos seres vivos. Que no caso, quem faz a fotossíntese são as plantas, são os vegetais, as algas e algumas bactérias. Eles são aproveitados para a transformação de nutrientes compostos utilizados pelas plantas e pelos animais, sendo assim muito importante na alimentação. O gás oxigênio, o que vem a ser o gás oxigênio? Ele compõe cerca de 21% do ar atmosférico. Ele é essencial para a maioria dos seres vivos, porque é usado na nossa respiração. Então, esse é o ar que tem na nossa respiração. Ele também é essencial para o processo de combustão. O que é esse processo de combustão? É quando um material inflamável é capaz de incendiar. E que vem a ser um material inflamável, aquele material que pega fogo. Então, o fogo não vai acontecer se não tiver a presença de ar. Então, se o espaço não tiver a presença de ar, o fogo não tem como pegar, não tem como se alastrar. Esse gás, ele é produzido por meio da fotossíntese, processo no qual as plantas, algas e algumas bactérias produzem o seu próprio alimento. Então, como é que vem o gás oxigênio?
através da fotossíntese que as plantas fazem, certo? Resumindo. E o gás carbônico? O que vem a ser o gás carbônico? Cerca de 0,03% do ar atmosférico. Então, ele compõe 0,03% do nosso ar. E ele é importante também. Ele é muito importante para as plantas, no qual ela produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como foi informado na parte anterior. E como é que acontece isso? Elas absorvem o gás carbônico e libera o gás oxigênio. E como é que é produzido esse gás carbônico? De onde vem esse gás carbônico? Esse gás carbônico ele é produzido durante a respiração dos seres vivos e no processo de combustão. Ou seja, quando nós inspiramos o oxigênio, nós liberamos para sair, né? O que sai é o gás carbônico. Então, é esse gás que sai dos seres vivos, que as plantas vão pegar, vai produzir lá na fotossíntese, todo o processo, e depois elas vão liberar o oxigênio para a atmosfera. E também pelo processo de combustão, ou seja, pela queima de combustíveis, ou seja, as fumaças que saem dos carros, as queimadas, certo? Tudo isso produzem combustão e fazem com que aumente o CO2 na atmosfera. Então, esse CO2 significa o gás carbônico que está na atmosfera. E ele também é importante. Claro que em muita quantidade não é bom, né? Que mais adiante eu vou estar falando sobre essa parte. Muito utilizado também, o gás carbônico é muito utilizado também na fabricação de bebidas, né? Aonde você vê isso? Quando você bebe o refrigerante, aí você vê lá aquelas bolhas do refrigerante. Aquelas bolhas são o gás carbônico, certo? Então, o gás carbônico também é um gás importante, assim como o nitrogênio e assim como o oxigênio. Lembrando que o gás que serve para a nossa respiração é o gás oxigênio. Agora vamos ver algumas características da atmosfera terrestre, certo? Então vejam aí, camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio, ela é um escudo protetor contra os raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas estão emitidos na luz do sol. Então, é formada pelo gás ozônio. Veja na ilustração como é que acontece isso. A camada de ozônio, ela absorve parte dos raios ultravioleta do sol que chega à Terra. Então, a camada, tá vendo? Aquela parte ali azul. A camada de ozônio, ela faz como um escudo protetor em relação aos raios, que o raio ultravioleta não ultrapasse a Terra de uma vez. Esses raios ultravioletas, se tiver em excesso, ele causam doenças, como por exemplo, câncer de pele. Agora, outra característica da atmosfera, o efeito estufa. Então, o que vinha a ser o efeito estufa? É a capacidade que a Terra tem de reter o calor do Sol. Então, esse fenômeno é um fenômeno natural, certo? Só o que está acontecendo? Que o efeito estufa está de uma forma anormal. E isso está causando sérios problemas nas questões climáticas do planeta, que aí vai causar a poluição do ar. Depois a gente vai ver isso no próximo slide. Para ter mais detalhes sobre o efeito estufa, assista o vídeo que está no link da atividade, para você saber como é que acontece esse efeito estufa. Então, a imagem aí está mostrando que primeiro os raios solares ultrapassam a atmosfera e chegam até a superfície. Depois que ele chega nessa superfície, parte da radiação é refletida pela superfície e retorna para o espaço. 3.
A outra parte da radiação fica retida na atmosfera pelos gases da atmosfera, mantendo aquecida. Então, se não tivesse esse efeito estufa, o que aconteceria com a Terra? A Terra não teria como manter a vida. Seria um planeta gelado. Ou gelado, certo? E isso não ia fazer com que tivesse vida no nosso planeta. Então, ele mantém uma temperatura adequada para o planeta. Então, é como se fosse o equilíbrio do planeta. Quando isso acontece de forma desequilibrada, aí acontece um aquecimento global, que vamos ver no próximo vídeo. Agora vamos ver a poluição atmosférica. Como eu falei na parte anterior, que o aquecimento global é um aumento da temperatura do planeta de forma excessiva. Então, quando o efeito estufa está de forma normal, aí a Terra fica superaquecida, certo? Então, os gases são retidos na atmosfera e isso faz com que aumente a temperatura do planeta no nosso planeta. Então, o aquecimento global é a temperatura excessiva do planeta. Então, para ver mais detalhe sobre o aquecimento global, você vai assistir o vídeo com a aula explicativa sobre esse assunto no link da atividade. Lá nesse link você vai ver o que causa o aquecimento global, o que está causando esse aquecimento global, certo? E como é que a gente pode estar combatendo esse aquecimento global. E para mais detalhe também do assunto, e a chuva ácida, o que vem a ser a chuva ácida? Ela ocorre em áreas onde o ar está poluído por substâncias tóxicas. Destruição da camada de ozônio, como eu falei no slide anterior. Então, o motivo da redução dessa camada está pelo uso excessivo do clorofluorcarboneto, que quer dizer o quê? Que é muito usado em sprays e motores de geladeira. Então, um aumento do uso excessivo desses materiais fazem com que haja uma redução da camada de ozônio, ou seja, fica aberto como se fosse um buraco. Aí os raios ultravioletas entram na Terra e esses raios ultravioletas entrando na Terra podem trazer muitos danos aos seres vivos. Como eu falei, causam muitas doenças, como por exemplo de uma doença, o câncer de pele. Por isso que nós devemos usar sempre os filtros solares para estar bloqueando esses raios ultravioletas na nossa pele.